Fala pessoal, tudo bem? Hoje é um dia muito importante para a gente aqui da Yucom, o nosso primeiro YucomCast. Estou aqui com os meus sócios, amigos de longa data, Edgar Carriço, nosso sócio CEO, cuida das nossas operações, o Ronaldão, o famoso Rony, cuida do nosso marketing, nosso sócio, consultor experiente também, e o grande Igor Furniel, proprietário, CEO da Evoluto, da Templum e diversas outras empresas. Esse cara é um empresário visceral. Igão, seja bem-vindo aí. Pra gente, nada mais especial do que você ser o primeiro entrevistado aqui, o primeiro participante do nosso YucomCast, porque, cara, graças a Deus e a você aí, foi possível a gente tá mudando esse nível da nossa empresa e tá indo para o ambiente digital, tá? Eu acho que esse encontro vai ser bem gostoso, porque a gente vai poder trazer um pouquinho para os nossos clientes e para o público que assiste um pouco da realidade, né? Desse ambiente que às vezes é tão frio e a gente não consegue mostrar como é que é difícil construir tudo isso. E aí, como vão as coisas aí, cara? Sensacional, cara. Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui, em especial por ser o primeiro episódio. Tenho certeza que é o primeiro de muitos dessa jornada maravilhosa que a Yucom construiu até agora e daqui para frente escalando, né? Atingindo mais empresas, mais pessoas em todo o território nacional e mundo afora. Bacana. E você está aqui em Floripa, Igor, quanto tempo já, meu? Vamos completar 2 anos em fevereiro de 2024, na Ilha da Magia. Melhor mudança que eu fiz na minha vida. Legal, a gente chegou aqui, cara, não vou mentir para você não, dá uma inveja. Não, né? E uma das coisas que a gente procurou digital era justamente para ter essa liberdade mais geográfica, né? Parece um pouco piegas, todo mundo fala na internet o tempo inteiro a questão do nômade digital, mas para a gente, quando começou esse processo de digitalização, eu falo para minha família, cara, eu não posso perder minha mochila, a minha empresa toda, hoje, ela está dentro do notebook, ela está toda em nuvem. E, cara, entender tua estrutura aqui em Florianópolis para a gente foi essencial, porque realmente você tem uma empresa toda descentralizada, né? Como que tá a tua operação hoje, Igão? Você fundado em Campinas? Conta um pouquinho para a gente, só para eu entender. Você foi fundado em Campinas, hoje você está em Florianópolis. Como é que tá a tua equipe, tua estrutura hoje? É muito legal essa pergunta, porque para mim, estar aqui hoje é o... Eu não vou dizer que é o fim de uma jornada, porque ainda tem muita coisa para acontecer, mas é o máximo do que eu tenho dito, né? Buscando prosperidade, lucro e liberdade. As minhas empresas foram criadas em Campinas, eu empreendo há 23 anos, e hoje as minhas 2 principais operações que eu conduzo, né, da Templum Consultoria e do Evoluto, as soluções de tecnologia que permite a digitalização e escala de serviços consultivos, elas nasceram lá. E desde março de 2020, início de pandemia, eu tomei a ousada decisão naquela época de desmobilizar toda a operação. Então, hoje nós somos cerca de 100 pessoas trabalhando espalhados, literalmente espalhados pelo país. 100 pessoas. Tem gente em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso, Pernambuco. Que legal. Até pouco tempo atrás, tinha gente no Uruguai, que agora mudou para cá, inclusive para Florianópolis. Eu vim do Uruguai para Florianópolis, a nossa rede de gente e cultura. Nós temos uma operação em Orlando, uma operação em Portugal. Então, essas pessoas todas trabalham, todos nós trabalhamos hoje no regime de home office com muita qualidade, muita produtividade, e nós tivemos que desenvolver métodos, aplicar ferramentas, tecnologia, né, para que o trabalho nesse modelo fosse produtivo, rentável, que funcionasse, e tem funcionado muito, muito bem para nós. Daqui a pouco você me conta um pouquinho mais. Você estava com essa operação em Portugal, em Orlando, aí coisa nova, mas mais para frente eu vou perguntar um pouquinho, que eu estou curioso sobre isso. Mas eu achei bem interessante porque essa questão da liberdade geográfica de um negócio digitalizado, que assim, a Tati, que nos atendeu, trabalhou como consultora da Evoluto, ajudando a gente nesse processo de digitalização, ela está no Rio, né? Então eu falo, a Tati é minha melhor amiga virtual que eu tenho, porque eu falei mais com ela do que com a minha família nesse período aí. E agora, atualmente, o consultor está lá em Salvador, se eu não me engano. O teu financeiro ficava em algum outro local que eu nunca encontrei no escritório da Evoluto e tudo mais. E um pouquinho das outras empresas, também está digitalizado, essas outras empresas? Você tem uma consultoria, né? Falar só um pouquinho para a galera entender. O Igor, ele começou essa história justamente digitalizando as próprias empresas. É isso que a gente quer chegar aqui nesse podcast. O cara, ele é a casa de ferreiro espeto de aço, né?
Então ele usou na empresa dele e hoje ele replica esse modelo e esses portais, essas plataformas e a tecnologia necessária para a gente poder escalar mais nossas operações, porque a gente tem uma dificuldade muito grande de se locomover, se deslocar até os clientes. E a pauta principal que são propostas na consultoria, elas tomam muito tempo, a gente chama isso de microatividade, que é se reunir, chegar numa sala, entender o cenário do cliente. E o trabalho consultivo em si de transformação, ele não dá nem 20% da carga horária. Então, no mercado tradicional, que eu convinha, a dor principal, Igor, você sabe muito bem disso, é que eu não conseguia escalar. Eu era um maníaco depressivo que corria atrás de todo mundo com uma mochila dentro do carro, trânsito, avião, aeroporto, e impossível, porque 80% do meu tempo eu estou gastando com isso, né? E nas suas outras empresas, elas estão todas digitalizadas. Isso que eu achei engraçado. Como é que ficou esse processo de digitalização e de descentralização, esse entendimento, essa adoção dos seus sócios, dos seus colaboradores, cara? Legal. Até para a galera entender, né? Os meus negócios hoje eles estão agrupados em um grupo. Agrupados em um grupo fica até estranho falar, mas se chama NEST. É o acrônimo da NTICS, Evoluto Templum Sustainable Business. E tem uma quinta empresa, que é o nosso braço de educação, que é o Saber Gestão. E com exceção da NTICS, todas elas são 100% digitalizadas. Eu digo com exceção da NTICS, porque a NTICS é uma empresa de projetos sociais, executa projetos sociais e tem uma entrega física. São projetos em escolas, para educação de crianças, formação de professores. Legal, e cara. Entre outros projetos que estão sempre ali com esse braço cultural e educacional. Então, indo lá para a nossa grande transformação em consultoria, então, onde está esse ecossistema da Templum Consultoria, do Sustainable Business e o Evoluto. Essa história começou 13 anos atrás, exatamente com base nesta dor e nesse incômodo. Eu me vi ali numa empresa com um grande potencial de entrega e transformação. Eu acho que isso é o grande motor, né? Eu digo que é a grande motivação do empreendedor de serviços consultivos. Óbvio que todos nós existimos para gerar lucro, crescer, etc. E tal. Toda empresa está aí para isso. Mas o nosso grande motivo, é a transformação do cliente. A entrega real. A entrega real. Você, depois de um projeto, vê que o cliente fala assim, cara, a empresa se fortaleceu, está faturando mais, está gerando mais riqueza, mais emprego. Isso motiva. E o meu grande incômodo era ver que isso era muito limitado. Então era um trabalho no que a gente chama hoje de tradicional, né, consultoria tradicional, onde a entrega dependia da presença. Então um especialista tinha que ir até a empresa. Então, tinha todo um custo com logística, uma questão de agenda, porque precisa da disponibilidade do especialista, casar com a disponibilidade do cliente, em eventos espaçados. Então, o processo de transformação era lento, porque dependia desse evento, que, em geral, né, no mundo inteiro, assim, acontece uma vez por semana. Então, imagina que o cliente recebe você lá querendo a transformação. Puxa, foi muito bom, olha, semana que vem eu volto aqui. Esse processo... Perde ritmo, né? Não tem puxar, não tem... Ele perde ritmo, ele tem uma dependência muito grande só daquela pessoa, e junto com isso tem um monte de risco, né? A gente que empreende nesse mercado sabe. Você pode ter um consultor muito bom, mas você pode ter um consultor que parece ser muito bom, mas é indisciplinado, desorganizado, e aí você não tem controle do que está acontecendo na ponta. Então, aquilo me incomodou muito. Falei, poxa, eu não vou ter poder de impacto e transformação como eu gostaria. Que foi, inclusive, o que me motivou a começar a empreender. E comecei a buscar uma solução para isso. E quando a gente chegou à conclusão que não existia uma solução, um dia, eu não sei a crença aí de quem tá ouvindo, eu sempre conto essa história com toda a verdade, foi assim que aconteceu na minha vida. De tanto buscar a solução, eu acordei com um grande insight. Sabe aquele momento eureka? Eu falei, caramba, eu abri o olho e falei, já sei o que eu tenho que fazer. E, na verdade, naquele momento, para ser muito... Acho que eu nunca falei isso para ninguém. Para ser muito sincero, era uma crença. Eu acreditava, mas não tinha certeza de nada. E eu acho que essa é a história de muitos empreendedores. Né? A gente acredita. E você vai descobrir se aquilo vai realmente funcionar ou não quando você implementa e coloca para rodar. Escrevi todo o projeto, porque eu acredito. Tem uma dica legal aí. Se você tem um insight, escreve. Sei que você tem um caderninho do lado da cama ali. Um caderninho para tudo, cara. O cara é incrível. Ó, um vou deixar aqui.
para um próximo episódio. Aí o Rafa mostrar as anotações, a forma como ele organiza as coisas é invejável. Enfim, escrevi tudo aquilo para não perder o insight, chamei os meus sócios na época. Falei, ó, tive uma ideia para resolver o problema do nosso negócio, para a gente conseguir escalar e continuar entregando transformação com qualidade. Porque não dá para abrir mão disso. Não é sobre dinheiro, é sobre transformação. Dinheiro é sempre uma consequência de um bom trabalho. E aí os caras olharam e falaram assim, interessante, para não falar um palavrão aqui, parece que vai dar certo. Vambora, quanto vocês têm de Esse dinheiro? lance do parece, acho que acontece com todo mundo que quer mudar, né? Eu falo da mentalidade. A gente tem uma coisa na consultoria que a gente construiu, que é essa mentalidade turnaround, né? O Com nasce com essa questão de reestruturação e turnaround, que é aquela reestruturação mais profunda da virada de mesa. Essa mentalidade, cara, quando chegam para mim e falam assim, parece que vai dar certo, é uma coisa que me dói, porque a gente acredita tanto, né, Igor? Eu converso muito com você, eu sei que você é um apaixonado que nem eu pelo que faz, é um cara que entendeu a sua vocação ali, e esse parece que vai dar certo é complicado. Imagina você do mercado tradicional, que era bem ortodoxo, você fazia... Muito. Era questão de ISO, né, padrão, Exato. só certificados de qualidade, diversos protocolos. Você fala assim, não, eu consigo não ir na tua empresa e fazer todas as pautas que o ISO exige. Eu vou fazer isso através de um workflow, gerenciamento de atividades dentro de um portal, né? Essa crença que é difícil, né? Como é que foi? Só eu te cortei um pouquinho, mas só para você continuar, dar um pouco mais de pimenta nesse assunto. Como é que foi essa hora, cara? Você falou, não, eu quero isso, eu não aguento mais. Esse start aí com a equipe, eu acho que é isso que mais pega. Isso, porra, incrível essa pergunta, porque foi tudo muito intenso. Para mim, ou era isso, ou eu ia fazer outra coisa. A certeza que aquilo que eu fazia não ia gerar o resultado que eu pretendia e não me dava todo o tesão que eu precisava ter para continuar a jornada. Então eu falei, eu vou ter que fazer isso acontecer. E com a equipe, na época, Rafa, eram 2 pessoas. Nenhum dos 2 acreditaram. Só que eles eram funcionários que recebiam salário e tenho certeza que pensaram, não falaram, mas pensaram, pô, esse maluco aí, enquanto estiver pagando meu salário, eu vou fazer o que tá mandando. Mas ninguém acreditou. Na época, a gente tá falando de 2010, quando tudo começou, na verdade, foi em 2008. Que eu comecei a desenvolver. Foi lançado em 2010. Então, lá em 2008, o que eu mais ouvi foi, é um maluco, é charlatão. Me chamaram de charlatão. Isso imagina. Não vai dar certo, tá gastando dinheiro. E teve outras coisas até mais maldosas, né? Porque as pessoas são malvadas nesse momento. Ninguém tá ali pra falar assim, pô, cara, animal, vai lá, vai dar certo. Se precisar de mim, eu tô aqui. E pra a long story short, como diz o americano, né? Encurtando aqui a história, nós ficamos 2 anos desenvolvendo uma tecnologia com um método. Acho que essa é a grande sacada. Sim. É por isso que a Yukon, com certeza, vai arrebentar nesse mundo digital, porque eu sei que vocês estão construindo tudo com base metodológica dentro de uma tecnologia, e não é só sobre a ferramenta, é sobre todo um ecossistema que tem como objetivo digitalizar, escalar serviços consultivos. Nós ficamos 2 anos praticamente desenvolvendo tudo isso, desenvolvendo o primeiro produto, a minha empresa de consultoria, e fomos a mercado em fevereiro de 2010. E o que foi sensacional, né? O que significou isso para nós? Nós éramos uma empresa pequenininha que faturava alguns milhares de reais por ano, com 2 pessoas. Depois de 1 ano... e um detalhe. Cada especialista conduzia 3, 4 projetos no máximo. Então, com essa transformação, eles passaram a conduzir 50. No primeiro ano de operação, exatamente em 12 meses, nós vendemos 48 contratos, o que era... Impossível. Impossível. E muito rápido, Rafa, olha, eu tô te contando a história lembrando aqui. Nós nos tornamos a maior empresa de consultoria no segmento que a gente atua. Caramba. A maior referência no país e fora do país. Chegando hoje, né, a gente grava esse podcast aqui final de 2023, chegando hoje, tendo no conselho desta empresa de consultoria o presidente mundial da ISO. Que legal, é conselheiro cara. da Que Templo bacana. hoje. Dr. Nigel Croft, que é o cara. Eu costumo apresentar ele assim, ó, vem cá, e ele gosta, eu sei que ele gosta, se estiver vendo ele vai gostar. Aí, Nigel,
Fez uma boa escolha, hein, cara? Tá numa boa empresa. Eu quero você sentado aqui um dia contando um pouquinho aí como que é participar da Evoluto aí, da Templo, na verdade, né? Com o Igorzão. E você hoje continua sendo o maior de ISO do Brasil. Sim. E aí, com o teu portfólio de ISO, você tem outras certificações. Hoje a gente estava conversando essa semana, tem clientes, a gente tem consultoras na nossa carteira, falando de GERIC, né? Um monte de certificações que precisa para tirar o GERIC. Para quem não sabe, GERIC é essa linha de financiamento que os bancos, que a Caixa, principalmente bancos públicos, exigem que alguns protocolos das construtoras para que ela possa financiar a obra, as etapas da obra. E para você conseguir esse GERIC, esse limite, você tem que ter alguns padrões, e dentro deles você tem certificações. Perfeito. Né? Esse é um mercado incrível, nós nos tornamos líder desse mercado em função do método da tecnologia, que é o mercado de PBQPH, nessa trava-língua aí, o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat. Maior programa brasileiro que incentiva o construtor de habitação a fazer casas populares. Tem um déficit no Brasil que nunca diminui e continua sendo, se eu não me engano, de 7 milhões de habitações. Déficit habitacional é um absurdo. Gigantesco. E o governo tem um programa maravilhoso que incentiva isso, tanto para o construtor quanto para quem está comprando essa casa, muito subsidiado. E é incrível pensar que, poxa, você vai construir uma habitação popular, tem que seguir padrões de qualidade, de conforto térmico, acústico. Sim. E o PBQPH garante isso. Então, é uma das soluções. Nesse portfólio hoje, a Templum ela atende qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho, segurança alimentar, segurança dos alimentos, a segurança da informação, que é um assunto do ano, né? Todas as empresas que movimentam dados têm essa preocupação. A SASMAC, o transporte de produtos perigosos. Já citamos aqui o PBQPH, ISD, LGPD, e nós inauguramos em 2023 um núcleo para os nossos clientes que querem dar continuidade no processo de fortalecimento empresarial, que passa por gente, cultura, governança, estratégia, marketing, vendas, criando um ecossistema ali poderoso de fortalecimento das empresas. Ou seja, a Evoluto tem aí serviço de LGPD da própria Templum e tem um certificado de qualidade de segurança de dados aí, né? Exato. Que é isso que dá mais integridade. Eu acho que quando eu escolhi a Evoluto para ser a nossa plataforma, a nossa parceira de digitalização, era justamente isso que eu tinha medo, né? Eu tenho alguns jargões que eu construo, porque o projeto às vezes ele é um pouco chato. Uma consultoria não precisa ser muito formal, né, Igor? Sisuda. Não. Eu fui criado num mercado ortodoxo, né? Eu comecei minha carreira no mercado financeiro com um manual de como se vestir, dar nó de gravata, a cor de roupa que você podia ter, não podia ter barba. Então, e desse mercado sisudo que eu fiquei pouco tempo e já comecei a reestruturar minha primeira empresa com 21 anos de idade, estou desde então trabalhando em consultorias no setor de serviço, reestruturando empresas. Eu aprendi uma coisa, cara, não precisa ser tão denso, não precisa ser tão pancada isso daí. E quando eu procurei justamente a Evoluto, foi justamente uma empresa que, além de eu trazer uma trilha, de uma jornada de transformação mais doce para o cliente, mas também segura. Porque aí dentro desses jargões que eu estava te falando, eu falo os segredos da máfia, né? O empresário brasileiro não é um empresário que consegue ter tudo ali direitinho, como manda o protocolo. A gente não tem aqui um empresário formado em Harvard e no MIT que implanta do dia para a noite e vai empreender com tudo certinho. Eu falo que a gente é marginal, esse é um termo que eu uso, né? O empresário marginal é algo muito autoral, é um contexto que eu trago para os meus clientes, para o mercado. Estou escrevendo muito sobre isso. A gente tem que andar à margem do senso comum. Eu falo, entre o cabaré e a igreja tem um caminho do meio que o empresário brasileiro precisa andar. Porque se ele for muito para o cabaré, vai quebrar. Não dá para ser um cara muito louco. Né? E também 100% ali para o céu, ali para a igreja fazer tudo direitinho, vai quebrar. Porque a legislação não para, o mercado muda o tempo inteiro, não dá para você tá inteirinho. Então, eu preciso saber de muitos segredos, eu preciso saber de segredo industrial, eu preciso entender números, bases, e eu acho que a tua estrutura empresarial me dá garantia disso, né? Sem dúvida. Como que foi esse processo de você construir? Porque tem um outro problema, né?
Como que você garante que isso não vai sair, não vai ser roubado, não vai ter uma invasão? Como que está alocado toda essa tecnologia da Evoluto dentro do seu pool de tecnologia ali, dessa construção, dessa arquitetura, né, do teu sistema? Olha, isso é sensacional. E eu adoro dar um exemplo. Respondendo a sua pergunta, como toda empresa, o crescimento nos força a melhorar. E hoje, a mesma estrutura que o cliente da Yukon vai usar é a estrutura que o Banco do Brasil utiliza para entregar serviço para clientes do Banco do Brasil. Legal. Então, a Evoluto está no Banco do Brasil. Então, o banco é um dos principais clientes do Evoluto e ele forçou um amadurecimento muito rápido e muito grande no que diz respeito à infraestrutura e segurança. Hoje são milhões de transações dentro da plataforma, todo mês, milhões, né? São milhares de projetos ativos transacionando dados e informação todo santo dia e atendendo aos processos mais rigorosos de um banco. Então, para você ter ideia, o nosso servidor ele está homologado em uma cidade americana que está homologado, então ele é homologado pelo Banco Central Brasileiro por conta de segurança. Nós temos camadas e mais camadas de segurança, recebemos ataque todo santo dia. Então tem firewalls e estrutura para combater ataques de diversos tipos, que é uma realidade hoje. Sim. Você é empresário, tem um site pequeno, um blog pequeno, pode ter certeza que você está muito sujeito a qualquer tipo de ataque. Óbvio que empresas menores, sites menores, não são alvo como os maiores, né? O blog da nossa consultoria recebe milhões de acessos todo ano e lá nós já sofremos diversos tipos de ataque. Num blog, né? Que em tese não transaciona nada de cliente, não tem uma informação, mas também tem padrões ali de segurança rigoroso. Então, é uma segurança que a gente traz além do banco, gigantes do mercado. Então, hoje a gente se orgulha muito de dizer que os grandes players de consultoria, como Sebrae, que é a maior consultoria de microempresas, né, micro e pequenas empresas do país, posso dizer com segurança da América Latina, também cliente Evoluto, como grandes players, o maior programa de mentoria do Brasil hoje é um Evoluto, ele está dentro do Evoluto. Eu posso citar aqui o Giants, do Marcos Marques, acelerador empresarial. Então isso traz para nós uma responsabilidade gigantesca no que diz respeito à estabilidade, segurança, performance do serviço. Que bacana. E essa arquitetura toda, Igor, você quando começou o Evoluto, isso eu nunca consegui entender. Vou aproveitar esse momento para eu ter curiosidade. A programação foi própria? Você contratou uma software house para começar isso com você? Porque eu acho que esse processo inicial, esse kick-off de uma construção de um sistema, deve ser algo muito difícil, né? Porque, por exemplo, o nosso kick-off de digitalização, o mais complexo era trazer o meu track record da Yukon analógica, projetos presenciais. Você tem uma semântica, né? O texto tem umas combinações, uns ingredientes, uma análise comportamental, uma postura dentro de um projeto para você conduzir, né? Todos os seus clientes e as equipes envolvidas para o digital. Então, o meu kickoff, o dolorido foi como eu vou tirar esse fluxo de processos e aquele encantamento da ponta da mesa para um sistema, para um portal, para uma plataforma, para uma trilha. Só que eu não estou falando de arquitetura, não estou falando de programação, de dados, de algoritmo. Eu acho que o teu problema principal era, você não era um cara de software, né? Nunca trabalhou. Você chegou a programar, você fez processamento de dados, faculdade de alguma coisa? Tua formação é do quê, Igor? Você se formou no quê, cara? Processamento de dados, melhor curso da minha vida. Era na época do colegial ainda. Que legal. Escola integral. Entrava às 7 da manhã, saía às 5:30 da tarde. Eu me lembro, foi muito marcante na minha vida, que a minha sala eram 2 salas com 40 alunos cada uma. 80 pessoas se formaram 20. E eu fui um desses 20 aí com louvor. Eu amava aquilo de paixão, amava. Você pegou já o começo do VB, do Delphi? VB, Delphi, Pascal, C, Fortran, Clipper, programei tudo isso aí. Banco de dados em Axis ainda, isso, começando a relacionar a tabela. Se o time de tech estiver vendo esse podcast, eles vão dar risada que eu falo para eles, cara, vocês se ferraram. Eu não programo mais igual eles hoje, né? Que hoje a programação tá incrível. Mas a lógica, ela é a mesma e vai continuar sendo a mesma para sempre. E eu arranho ali, brinco algumas coisas até hoje. Mas
é muito legal também, porque lá no começo, lembra que eu falei? Eu tinha uma ideia, eu tinha uma inspiração, mas não tinha certeza de nada. Então, o primeiro ano, 2008, até finalzinho de 2009, eu tive o apoio de uma software house. Ah, legal. A RCA. Boa. Rodrigo Cascão Araújo, era um amigo, um baita empresário. Ele construiu a primeira versão do Evoluto. Quando a gente lançou, foi em fevereiro de 2010, e aí, naquela época, um outro grande amigo, Marco Delairton, o famoso Bola, me apresentou o que veio a ser o meu sócio e até hoje CTO do Evoluto, que é o Omar Alves. O Omar assumiu o Evoluto lá atrás sozinho, porque era pequenininho, e veio desenvolvendo, construiu o time. Hoje tem um time aí. Ele foi o verdadeiro, eu gosto de usar isso, o lambedor de beat foi ele. Foi ele. Ele que escovou o beat ali. A primeira versão cheio de problema, cheio de bug. E eu me lembro que o primeiro cliente falou assim, cara, você me vendeu um negócio, mas não funciona. Eu falei, calma que vai funcionar, acredita em mim. Me dá mais 15 dias ali. Porque foi pro ar no forceps. Eu falei assim, não aguento mais. Põe no ar agora e nós vamos corrigir no ar. Certo ou errado? Toma risco, né? Empresário tem que tomar risco. Isso. Vai ter que tomar risco em Exato. algum momento. E pô, eu não me arrependo de nada, foi sensacional. Aí ele assumiu e desde então 100% da tecnologia, tudo desenvolvido dentro de casa. Tudo. Hoje tem um time incrível. Tem um time de dev lá dentro. Tem um time de dev, gente de segurança, UX, tudo lá dentro de casa. E olha que curioso. Estou na mesa aqui, meus sócios são um pouco tímidos. Eu acho que é a primeira vez deles, assim, direto em contato, direto com câmera. Eu não sou tímido, é que eu tô aqui para escutar, mais ouvindo aqui para entrar na conversa. Eu também sou programador. Eu ia contar essa curiosidade. Você fez PD, eu fiz processamento de dados, Edgar processamento de dados, E o Ronaldo processamento também. de dados. E eu fiz um colegial... Vamos fazer um rachão Exato. do VB depois? E eu fiz um colegial técnico na época, também semi-integral, do mesmo modelo. Obrigado pela minha mãe, Dona Eudes. Ela me obrigou. Na verdade, eu queria fazer desenho de construção civil ou edificações na Federal de São Paulo, no Liceu. E eu, um garoto muito calmo e tranquilo, eu não conseguia me concentrar com 14 anos de idade. Eu saía do cursinho para ir para um fliperama. Naquela época, minha filha nem deve saber o que é isso, mas era maravilhoso aquilo. Era muito bom. Então, aproveitava essa pseudo-liberdade, saía da aula, ia jogar um fliperama. Esquecia de voltar do intervalo. E aí, como eu não passei em edificações, desenho de construção civil, minha mãe falou, tem uma surpresa para você. Você vai ser alguém na vida. E me pagou, na época, o melhor colégio ali da Grande São Paulo. Até hoje eu tenho algumas dúvidas se não foi o melhor colégio daquela década de 90 em relação à tecnologia. E eu fiz processamento de dados, cara. E foi uma imersão muito legal, porque na época não tinha essas redes hoje, Wi-Fi, nada. Então, eu fui um dos melhores alunos da turma. Acabei indo para a Novell. Você lembra da Novell Networks, que fazia a rede? Sensacional. Fiz lá Novell Academics, lá, gratuito. Era um curso absurdamente caro. Então, esse mercado de tecnologia foi muito profundo. O Ronaldo estudou lá no mesmo período, só que o Ronaldo fazia à noite. E o Edgar fez em outro colégio de processamento de dados, cara. Isso aqui é uma curiosidade tremenda. Porque... incrível, eu adorei saber disso. E vocês têm uma outra curiosidade. E a gente fez faculdade junto, comércio exterior, né? Eu entrei em 2000, eles em 2001. E a gente estudou junto, então a gente é amigo desde então. Então a gente tem a mesma base de formação. E anos depois a gente veio culminado, a gente está aqui falando de tecnologia. Nenhum de nós seguiu programação. Cada um seguiu um caminho, uma linha acadêmica, uma linha profissional. Mas no final culminou, cara, da gente, aquilo que começou lá em 97, a gente estudando, culminou agora, nesse momento, assim, de tech, né? E eu acho que quem está ouvindo deve estar curioso para entender o seguinte, cara, tem uma base tecnológica nesse papo até agora, e o que é a inserção de uma consultoria dentro desse assunto, né? Eu até tô curioso para ouvir aqui de vocês, como é que foi trazer a Yucom, então uma empresa de consultoria tradicional, com um processo de turnaround, que eu posso dizer hoje, com a minha experiência de consultoria, que é a Coqueluche, né? Uma empresa que busca esse tipo de serviço, ela está querendo grandes mudanças, é robusto. Né? Então, o que foi para vocês o processo de digitalização, produtização, estruturar a trilha de transformação, pensar em atividade do cliente, controle de processo? Legal. Imaginando que agora... no começo, eu acredito que deva ter dado esse friozinho na barriga. Pô, o cliente não está mais do meu lado. E quem é o cliente? Não sei. Por exemplo, hoje a minha empresa está tocando 420 projetos simultaneamente de consultoria.
Aí o Com já tá com esse volume enorme aí, clientes espalhados Brasil e mundo afora. E aí, como é que foi? Essa história eu vou dividir em 2 blocos, porque tem a minha parte e tem a parte desses caras, que eu acho que vai ser a parte mais engraçada. Agora vai ser engraçado. Ô, Fê, pega uma água aí pra mim. Alguém quer água? Eu vou aproveitar esse momento, uma aguinha. Eu tomo muita água, o Igor sabe disso. Fê, ô Will, pega uma água pra mim, Fê, por favor. O Fê é o nosso filmmaker, tá aqui atrás dos bastidores cuidando da gente. Uma água tá aí no frigobar, Fê, uma água com gás, ó. Cuidar da gente é gentileza, né? O trabalho dele mesmo são os vídeos aí. De mim ele cuida bastante, que esse cara me colocou Dá aqui trabalho. nos vídeos. Ele colocou eu nos vídeos de uma forma muito rápida, né, Igor? Uma coisa é falar com a pessoa ali no tete a tete. Obrigado, Fê. Dá um oi pra galera aí, Fê, ó. Ó o Fê aqui, esse é o Fê, ó. E você fazer isso olhando para uma câmera foi algo dolorido. Eu vou separar esse papo aqui, que é curioso, é engraçado. Meus amigos mais íntimos sabem como é que foi, mas pouca gente eu divido isso. Eu acho que é a primeira vez que eu vou falar isso publicamente, né? Como é que foi esse processo? Cara, eu nasci numa família de empresários, né? Então, eu tinha um pai muito talentoso, apaixonado por carro, uma referência no mercado dele, né? E eu aprendi uma coisa desde cedo: você tem que ser bom. Tem que ser bom. Então, eu nunca aceitei não ser bom. Ah, mas você, Rafael, você quer ser exagerado, você se cobra muito. Não, não é que eu me cobro muito, é que a minha régua lá em casa, o sarrafo foi um pouco alto. Então, para eu poder ser metade do que meu pai foi, com uma 4ª série primária, ter dado todos os acessos e a vida que eu tive, eu tinha que ser bom. Porque é uma transformação muito grande. E desde novo eu entendi essa minha vocação, porque com a gente era diferente. Em casa, sempre com a gente foi muito diferente. É meio que... Eu fui entender isso depois dos meus 30 anos, assim, o que era ser agraciado. Realmente a vida agraciou, ela me deu de graça alguns privilégios, e por mais que fale, não, mas você se dedicou, não. Eu tive... No final das contas, a temperatura e pressão foi sempre bem equilibrada para a gente estar aqui agora. E esse processo de digitalização, ele vem do meu romantismo de gostar de empresa, dessa história toda que eu estou contando. Atrás, um balcão de uma mecânica de serviços automotivos, elétrica, funilaria, que atendia grandes frotas na época, e eu falava, puta, falta gestão para os meus pais. Então, meu contato com tecnologia começou na década de 80. Meu pai, com 4ª série primária, contratou programador, desenvolvedor naquela época de sistema de ordem de serviço, controle de estoque de peças. E eu já ficava ali no DBase, no XT, aquele XT tela verde, cara. Achava aquilo maravilhoso, fazendo o formulário para minha mãe, que tinha que fazer na régua, no Lotus 123, assim. Então, muito bom. Eu era encantado. E meu pai tinha um trauma. Eu não gostava de graxa. Eu não gostava de mexer no carro. Eu só gostava, tecnicamente, de entender tudo do carro e de sentar no escritório. Então, minha vida inteira foi junto da minha mãe no escritório, que é contadora, né, formação, e trabalha com vendas a vida inteira. E isso fez de mim um consultor. Então, quando eu entrei no mercado para ser seletista, entrei num banco internacional, que não está mais no Brasil, que era o Bilbao, entrei no corporate do Bilbao, eu não me enquadrava naqueles padrões. Eu queria um pouco mais de liberdade intelectual, porque essa liberdade que levou minha família a chegar onde chegou. E eu construí meu caminho como consultor muito apaixonado pela transformação. Eu olhava muito para o negócio do meu pai e falava que se eu pudesse fazer do negócio do meu pai com todas as ferramentas que eu posso aprender, e fui para o mercado aprender. Então, fiz comércio exterior, fiz finanças, fiz especialização na GV, fiz MBA na GV de controladoria, de auditoria, de finanças avançadas, fiz academia de SAP, de FI, né, de finanças e de controladoria, fiz academia de TOTOS. Então, sempre tive esse caminho muito perto entre a gestão e tecnologia, usando a tecnologia como apoio das minhas transformações. Muito novo, eu consegui ser executivo de uma consultoria especializada no setor de energia elétrica, e chegou um momento que eu falei, não quero mais, quero trabalhar sozinho. 30 anos de idade, o sonho que eu tinha de emprego numa outra consultoria. Minha filha recém-nascida, eu era o cara mais infeliz do mundo, eu falei, não, vou empreender. E aí eu virei consultor, dono de consultoria, sócio de consultoria, viajando o tempo inteiro, virei esse louco de projetos, e chegou um momento que a gente travava nessa questão de escala. Aí, muito novo, o corpo começa a doer, né? E eu sou um cara que eu gosto muito de atividade, de esporte, de tudo, então eu me enganava, né? Eu me lastreava na minha saúde e minha imersão em diversas atividades. Bom,
Isso foi evoluindo. Eu fui tendo conflito com os meus outros sócios em uma outra consultoria sobre esse mercado ortodoxo e o mercado novo. E eu sempre disse, é um mercado novo. O perfil está mudando, o cliente, o ICP está mudando. Eu preciso atualizar a linguagem, a roupagem da consultoria. E foi aí que surgiu a Alcon. A Alcon eu fundei em 2009. Mas ela como label, como produto, ela vem ali em 2015. Como a marca, a reestilização, a utilização da Alcon, principalmente com a tecnologia mudando. Os sistemas, as APIs, o cloud computing. Então, eu comecei a pilotar o que hoje é o Alcon Digital lá atrás, implantando os novos projetos de reestruturação já nessa nova dinâmica de trazer o processo não mais só em planilha, com executivos altamente capacitados, mas um processo muito bem blindado dentro de sistemas. Então, por isso que eu falei que eu vou dividir em duas partes, tá? Nesse momento, o meu contato com esses caras aqui era só indo mergulhar. Então, eu mergulho desde os meus 16 anos de idade. Durante muito tempo, eu fui um tarado por pesca submarina, mergulho, corrida, ciclismo e tal. E toda vez que eu ia mergulhar, depois do mergulho sempre tinha churrasco em Ubatuba, que você também foi criado em Ubatuba, sim, na clássica Ilha Anchieta. Esses caras estavam comigo. Mas contato era isso, assim, eu trabalhava em consultoria, ninguém nem meio que sabia o que eu fazia, devia achar que eu era um cara louco que só falava de negócio. Eu não falo muito na minha pessoa física, no meu momento de lazer, sobre negócios, porque eu vivo disso no meu café da manhã, nos sucrilhos, e esses caras estavam lá do meu lado, cara. Beleza, vamos tocar o barco. E aí caí na corrida. E aí eu tenho esse problema da paixão, né, da profundidade, da intensidade. Eu virei um tarado por corrida. Então comecei a correr distâncias, faço isso já há um bom tempo. E esses caras cismaram aí uma vez de fazer uma corrida de revezamento Bertioga-Maresias. Eu não cismei, eu fui convidado. Foi convidado. Foi só pro churrasco mesmo. Mas Foi pro churrasco. Eu só fui de carro. O Ronaldão cismou de participar de um octeto. Eu estava num trio com mais 2 amigos. E o Ronaldo cismou de participar de um octeto de revezamento, que são 8 pontos de troca de corredores, com um amigo doido que tinha montado um time para correr, mas nada a ver. O Ronaldo nunca tinha corrido. Ele me chegou na largada com uma garrafa de 1,5 litro de água. Eu olhei aquilo e falei, não, velho. Pior que não dava para dar atenção, porque eu estava num carro todo montado, a estrutura, e cada um ia correr 21, 20 e poucos, 25 quilômetros, cada corredor, e a gente ia se revezando, então ficava um carro, 2 no carro, ia dando apoio, e larga lá do Forte de Bertioga, para quem não conhece, dá 75 quilômetros essa prova, você larga do Forte de Bertioga e termina lá em Maresias, e tem que dividir os trechos, os treinamentos certo. Eu levo um pouco a sério essas coisas. E aí depois a gente fez um churrasco. Minha filha tinha 38 dias, já estava na praia com a minha mulher num churrasco, levamos lá para o apartamento, puta, vamos fazer uma festa e tal. E esses caras estavam ali. Então, a gente sempre teve esse contato muito íntimo. E a gente tem um Cicossa Futebol Clube, que é a nossa turma da faculdade, mais de 20 anos. A gente se encontra 3, 4 vezes por ano, todas as famílias se conhecem, mas a gente nunca imaginou trabalhar junto, né? E aí a Alcon começa de verdade. Eu falo para todo mundo, cara, existe uma Alcon antes desses caras, antes dessa ideia e depois desses caras. Veio a pandemia, né? O que eu fiz? Peguei aquela caixa de ferramentas perfeita que eu compilava, testava, falei, chegou a hora de não testar. Chegou a hora de botar em prática. E eu utilizei do digital para implantar principalmente as ERPs, a API, integração, automação, inteligência artificial, machine learning, junto com os nossos processos de consultoria, para botar à prova. E aí teve um resultado surpreendente, que aí do 2020 e 2021, 100% da nossa carteira dobraram o faturamento e tiveram uma rampada muito absurda. E aí todas as dúvidas que eu tinha, elas acabaram ali, porque como eu sou muito intenso, a minha preocupação em relação à minha educação é realmente a entrega real. Minha mãe nunca gostou de ter um filho mentiroso ou que vende milagre. Eu sei que o consultor tem essa fama, às vezes, no mercado de puta, esse cara é um picareta, esse cara promete e não entrega, veio aqui, arrancou nosso dinheiro, o empresário conversa com a gente, já falando, puta, chegou esses caras aí que vão querer arrancar dinheiro da minha empresa. Então, a minha preocupação sempre foi com a entrega real. E ali eu tinha entrega real. Ali eu realmente tinha feito 2 anos de todos os meus clientes ficarem ricos. E só que aí, reflexo desse trabalho intenso de fazer tudo acontecer, foi um burnout em 2021. Poucos amigos meus sabem que isso aconteceu. Eu tive um problema sério de saúde.
É um problema fisiológico mesmo. Eu pensei que era uma depressão, mas era um problema fisiológico, porque eu sou um doente de trabalho. Naquele momento eu não estava mais treinando, porque eu não podia treinar, caí de cabeça em trabalhar, então trocava meu treino por trabalho e meu corpo padeceu aí. E foi quando eu descobri vocês. Falei, cara, eu preciso digitalizar. Um ano antes eu tinha procurado alguma software house, eu cheguei numa software house que foi comprada pela Linksys, que fazia portais de gerenciamento de contabilidades, de atividades consultivas para contabilidade, para fazer um tailor-made e programar do jeito que eu precisava o workflow. Falei, não dá mais, eu não aguento mais. E aí eles foram comprados nesse período, o projeto voltou, veio o meu burnout e do nada apareceu um negócio da Evoluto eu já procurei vocês e eu só sei que eu virei o ano contratando essa digitalização. E aí foi quando eu estava com o Ronaldo empresário, vem de uma família de empresário, vai contar a história dele daqui a pouco. Falei, cara, vamos para cima. Então, esse processo ele tem dois caminhos. Ele tem o que a gente vai falar agora, do que é a Yukon Digital, mas ele tem toda uma construção de contexto, de validação, de entrega real para o cliente, que fez com que a gente entendesse que o turnaround de hoje, com uma plataforma nossa, seja muito possível, muito mais rápido. Hoje eu consigo fazer uma reestruturação muito mais rápida e muito mais lastreada em tecnologia. Porque nesse período todo eu fazia o quê? Eu preciso do parceiro do meu lado. Eu preciso do ERP do meu lado, eu preciso do BI do meu lado, eu preciso do WMS, o fabricante do WMS do meu lado, eu preciso do cara do CRM do meu lado. E esses caras começaram a gostar da gente porque a gente integrava tudo muito rápido com projetos de API. Aí veio a vocação nossa de programadores, né? De processamento de dados, porque eu faço uma integração de API muito rápido. Eu consigo lamber o processo real do cliente para que o programador entenda as bibliotecas e faça tudo conversar ali. Então, esse foi o nosso processo, tá? E vou deixar os caras contarem um pouquinho de como que foi as minhas abordagens em relação a eles aí. Acho que o Ronaldo veio primeiro, depois veio o Ed. Conta aí um pouquinho para a galera como é que foi. Eu lembro assim, comecei a conversar com o Rafa e ele vinha falar muito empolgado das coisas. O Rafa tem essa energia, né? E ele começou a mostrar e não sei o quê, e de repente ele linka uma coisa com a outra. Quando você vai ver, o cara já está na lua, está voltando. Você, rapaz do céu, cara. E tem uma coisa que é legal, né? Que você fala, é melhor você segurar um louco do que empurrar um bobo, né? Eu falei, cara, só que eu entendi o que ele tinha pensado ali. Eu falei, tem lógica isso que ele está falando, acho que dá para fazer. Gostei do que eu vi. Eu falei, legal, vamos conversar mais, vamos entender melhor isso daqui. E aí comecei a acompanhar o Rafa, começamos a trabalhar junto, mais de perto. Fui pegando toda essa parte da vendas e do marketing ali, tentando entender como é que ia ser essa transição da consultoria analógica para o digital. Como que vai ser essa questão de posicionamento, como que a gente vai se mostrar para o mercado, como que a gente vai conseguir falar claramente para o mercado o que a gente faz, que dor que a gente resolve, toda essa parte, né? E para mim foi bem interessante também, porque durante a minha vida, com os meus pais empresários também, né? Trabalhei muito tempo com meu pai. Minha mãe era carioca também, e apaixonada por São Paulo, casou, veio para São Paulo com 18 anos de idade, e ela sempre apaixonada por São Paulo. E ela sempre fez de tudo na vida. Meus pais eram separados e ela sempre fez muita coisa, muita área comercial muito forte, sempre foi vendedora de várias coisas, trabalhou com tudo, até um momento que ela seguiu mais a linha de estética, né? Se profissionalizou na questão de esteticista ali, teve salão, teve tudo isso. E foi tendo essa vida. E em um determinado momento eu fui trabalhar com meu pai, que era empresário no ramo de rolamentos industriais, então, atendia diversas indústrias, de modo geral, toda a parte mecânica ali de rolamentos em geral, e teve essa veia comercial muito forte comigo. Em um determinado momento, meu pai já falecido, a gente já na segunda geração da empresa, a gente passou pela experiência de consultoria na empresa. E é engraçado, é interessante como hoje eu olho para trás e começo a enxergar cada parte técnica daquela consultoria, cada nuance, e como foi importante, vem muito à tona tudo isso, né? E naquela experiência eu falei, caramba, eu lembro... Olha que louco, Ronizinho, puxa o mic só puxa para perto de você que está longe. Eu lembro que naquela experiência eu tinha um pouco da visão que o Rafael comentou. O pré-conceito sobre o que é o consultor, a gente tinha meio que ganhado como bonificação por bater metas lá do distribuidor, com o nosso fornecedor, né, o fabricante, a gente tinha ganhado a consultoria. E aí, quando o cara veio fazer o diagnóstico e tal, e apresentou a proposta,
o fabricante meio que tirou o pé. Falou, opa, calma aí, não dá para fazer tudo isso não. Só que a gente já tinha experimentado ali o diagnóstico. E aí falou, cara, eu acho que vai ser interessante isso aqui. Aí a gente foi cacifou, pagamos a consultoria, o cara veio, era totalmente fora de cogitação para nós na época. Você, como pequeno empresário, você tem muito apego e você tem muitas crenças. Então, é difícil você investir num serviço de valor agregado, né? High ticket, que a gente fala, um serviço de valor maior. Porque você ainda não consegue enxergar aquilo, você está sempre ali cortando custo e tal. Mas, enfim, a gente tomou a decisão e fez. E, cara, como aquilo mudou a história. Como o cara vinha, fazia perguntas, eu ficava bravo, eu falei, pô, mas o cara veio aqui, não me resolve nada, só faz pergunta e deixa trabalho para mim. Eu não entendia como é que era a consultoria, mas as reflexões que ele provocou fez a gente tomar decisões muito importantes, que deu uma virada na empresa. Eu cresci uma empresa vezes 3 na época, tomando decisões assim na veia, assim, na alma da empresa, né? A gente trabalhava com muitas marcas, era conhecido por ter muitas marcas, e a gente falou, cara, aquela história de às vezes você pensar no seu ponto fraco e pensar no seu ponto forte. Você fala, pô, preciso fortalecer o ponto fraco. Às vezes não, às vezes pode fazer sentido você pegar o seu ponto forte e potencializar ele ainda mais. Então foi isso que a gente enxergou lá em determinado momento. Falou, cara, a gente não está sendo bom em nada, a gente está sendo mais ou menos em tudo quando você tem muita marca. A gente tomou a decisão de pegar uma marca só. E aí, cara, viramos referência nacional, saímos na revista número 1 do fabricante, nível mundial, e o caramba, foi bem interessante esse processo de consultoria que a gente passou. E eu vejo isso agora, refletindo nos nossos clientes. É muito claro, cristalino, você vê como que você consegue ajudar os empresários. Com uma revisão de mix, né? Que é um dos nossos programas, né? Exatamente. Pô, vamos lá, vamos dentro do comercial, gestão comercial. A primeira coisa que eu faço, cara, tua estratégia, que mercado você quer ter, meu mix é o primeiro. Tá? Como é que tem um mix? Como é que você faz gerenciamento de 79 fornecedores de um item que você vende, puta, participação pequena? Será que não é melhor você concentrar ou não? Teu mercado aceita essa pulverização? São pensamentos de consultoria, né? Que o empresário, às vezes, sentado lá na sala, que eu chamo isso de sala da solidão, ali naquele monte de problema de processo, ele não tem tempo de pensar no mercado, de olhar para fora da empresa, né? Acho que esse processo é virtuoso. E o Ronaldão chegou com essa estigma, com essa marca. Eu falei, cara, você já foi empresário, meu. Você já está aí, o pai veio a falecer e ele estava num momento ali de falar que eu não quero mais trabalhar com minha família. Eu falei, então vem para cá, vamos tocar. E acho que esse é o momento que, com certeza, algumas pessoas que estão com a gente até aqui estão pensando, pô, legal, mas o que a Yukon oferece? Qual é o portfólio de produto? Que problemas vocês resolvem? Eu faço uma a gente na Yukon costuma desenhar, né? Eu falo para todo mundo. O que eu faço é transformar a sua empresa em um caso de sucesso, né? Através de um processo muito racional, muito pautado em metodologia e técnica, mas com uma releitura prática para a pequena e média empresa, que é o mercado que a gente se posicionou. Então, eu não atendia grandes empresas antes. Eu falo, putz, eu tenho mais mercado no pequeno, no médio, ele tem mais dor, eu contribuo muito mais com o mercado atendendo o pequeno e médio, que é a grande maioria de empresas. E como eu conseguiria trazer essa exclusividade dos grandes para o pequeno? Então, é difícil, porque você pega qual a diferença de você estar numa grande consultoria e de uma consultoria igual a nossa? O grande consultoria, você vai contratar as grandes do mercado, vou respeitar que não vou citar os nomes, mas elas colocam lá um consultor, fazem um diagnóstico, entregam um cronograma de implantação, que tem que transformar, qual o ponto, e faz o acompanhamento. Ele é grande. Ele tem esse volume e ele trabalha dessa forma. Ele tem um modus operandi dele. Dá muito certo. Só que você depende de uma estrutura, de uma maturidade empresarial. Então, isso numa empresa grande funciona muito bem. E aí você tem ali a mentoria de um sênior que fica ali junto com o CEO, com o C-Level, com o CFO, com o COO, fazendo as transformações mais profundas do turnaround. Então, a Yukon faz o quê? Esse turnaround. Essa transformação profunda da lógica do seu mercado, do seu negócio, através de uma reestruturação da estratégia. Depois a gente vem para o processo, depois vem para a gestão, depois a gente entende as suas equipes, depois a gente entrega isso no TI. Então tem um pilar ali, então são 5 pilares, a gente fala que isso é um funil. A fluidez, né, começa de onde você quer chegar, né, para onde você quer ir, qual o rumo da sua empresa para os próximos anos. Depois a gente tem que lastrear um processo que vai de encontro a esse desejo. E tem que medir, tem que fazer gestão,
como é que é os modelos de gestão que a gente cria, os rituais. Eu gosto dessa questão de uso há muitos anos já, a questão dos rituais de gestão, que são modelos de reuniões pautadas na performance, na melhoria contínua, e não aquela prática comum que o brasileiro tem de fazer reunião sem pauta, a senhora para começar, para terminar a reunião da reunião, não vem preparado, não traz número. Então é uma reunião muito efetiva que está lastreada àquele processo que vai te levar ao encontro da estratégia, do grande sonho, né? Na sequência, precisa ter gente capacitada e motivada. E aí não tem profissional melhor ou pior. Tem um profissional adequado para aquele momento da tua empresa, para o ambiente, para a pressão do mercado. Você tem uma empresa agitada. Não adianta trazer um cara pacato, por mais que ele é um engenheiro do ITA. Né? O ambiente é mais dinâmico. Você precisa de uma pessoa que consiga ser ambidestra aqui, chutar para os dois lados, se adequar melhor. Então, essa parte de gente capacitada e motivada é uma forma da gente criar uma ponte, um objetivo comum entre o objetivo estratégico da empresa, esse turnaround, e o objetivo de vida desse colaborador. Ele ter pertencimento à história da empresa e entender que aquilo ali faz parte da vida dele, dos desafios. E no final, a gente, quando está tudo pronto, o TI para a gente é a estrada, cara, é o autódromo. Eu construí ali um carro de Fórmula 1, um carro de corrida, não adianta correr em planilha, cara. Para nós é estrada de terra, planilha. Beleza, quero correr numa estrada de terra. É um Jeep, meu. Ele é mais devagar, ele é ineficiente, ele pode subir morro, ele pode ter um monte de qualidade. Mas para ganhar velocidade, dinâmica, precisa de um carro de corrida. E o sistema, essa adequação de sistemas para a gente, que é a nossa grande vanguarda hoje, esse entendimento profundo dos ERPs e das implantações mais rápidas, ajudar o nosso cliente realmente ter um sistema bem adotado pelo time, com um processo bem equacionado, é o que faz com que o nosso projeto seja rápido. Então, a gente trabalha nessa dinâmica em algumas frentes da empresa, que é gestão comercial, gestão financeira, controladoria, precificação, governança corporativa e gestão executiva. Então, a gente mesclou governança corporativa com gestão executiva e fez o governança executiva. Boa. Justamente por quê? Porque em pequena e média empresa, normalmente, os diretores, os principais executivos são os donos. Então, ele tem um papel de executivo, de diretoria, e tem um papel de sócio na governança. Então, a gente mesclou dois programas que, na consultoria tradicional, eles eram implantados separados em um único, porque hoje, através da tecnologia, eu consigo fazer isso. E aí, a gente tenta atender essas dores do mercado. A dor de um empresário que está inerte, que está ali com falta de escala na operação, não consegue aumentar vendas, tem problema de geração de caixa, tem um sentimento de que trabalha, quanto mais vende, menos dinheiro no caixa sobra, não tem margem, tem equipes que não estão engajadas, sociedades conflitivas, problema de ganhar dimensão, de entrar em novos mercados, ter processos mais equacionados, mais fluidos, melhorar a comunicação da empresa, criar um comprometimento, esse sentimento de pertencimento de uma equipe vencedora. Então, são dores comuns que a gente entendeu. O que aconteceu, Igor? Eu revisitei 20 anos da minha carreira, peguei 20 anos de cronograma de consultoria e entendi que existe um racional onde 90% dos problemas eles são resolvidos nessa trilha que eu apresentei. Se eu começar a fazer um belo de um diagnóstico, que para a gente é crucial, todos os programas têm que ter um diagnóstico, eu entender realmente, equalizar essa doença, porque para nós é uma doença, tá? São problemas crônicos que as operações têm. Eu consigo desenhar o melhor remédio para esse cliente. Então, não adianta pedir para mim um projeto, me coloca um sistema de fluxo de caixa. Não é assim, cara. Teu fluxo de caixa tem que ser qual a velocidade, qual o nível, qual o volume de informações, quantidade de pessoas que eu preciso para esse fluxo de caixa sair. Os lead times, né, o tempo de cada processo tem que acontecer. Então, preciso, depois do diagnóstico, saber dessa estratégia e para desenhar um processo financeiro para esse fluxo de caixa sair. Então, o nosso principal é ter um diagnóstico muito profundo, né? Essa questão holística, não dá para analisar uma empresa separadamente, porque o problema de caixa nem sempre é no banco. Às vezes pode ser numa venda mal equacionada, numa Perfeito. Política de desconto muito agressiva que não está te sobrando margem, num prazo de pagamento que não está casando com... de recebimento que não casa com o prazo de pagamento. Você tem um buraco ali no teu caixa, quanto mais você vende, mais você vai depender de capital de terceiro e vai dar um efeito tesoura, porque o banco vai chegar uma hora e falar, opa, não tem mais lastro para eu te liberar capital de giro, você vai infartar. Né? E aí isso nem sempre é um problema do financeiro. Então, se eu não fizer um diagnóstico, eu não tenho como saber teu problema de caixa. E aí a gente constrói, amarra essa lógica. Então, o que é o nosso track record? Uma consultoria precisa de track record. O nosso track record, para quem não sabe, é o histórico.
banco, o caso de sucesso. Então, o nosso track record mostrou que 90% dos clientes que tiveram sucesso com a gente, ou que dentro do meu cronograma, eles tinham esse programa da estratégia para os sistemas de gestão comercial, financeiro, controladoria, precificação. E a gente já mexia com as equipes, que é a gestão de equipes. A gente não é RH, empresa de RH, então não é uma gestão de recursos humanos. É adequar o jogador tático na posição certa, com as características certas, com a intensidade do campeonato que ele vai competir. É uma analogia muito próxima do futebol. Eu tenho um time que vai precisar correr um campeonato brasileiro, uma Libertadores, uma Copa do Brasil, um Paulista. Você precisa de um banco de reservas maior, você precisa de um time com características distintas para correr campeonatos diferentes. Não, vou fazer um campeonato menor, então você precisa de outra característica de jogador, preciso só fazer mais gol, meu score tá bom na zaga, preciso colocar um atacante melhor. Então, pra gente, quando a gente olha o organograma, ele não é a personograma que normalmente o empresário brasileiro faz. Eu gostei de você. Aí eu acho que esse cara resolve o meu problema. Então ele põe a pessoa no lugar do cargo e acha que a empresa vai refletir através da pessoa. Não, é da empresa para a pessoa. Então eu entendo o que aquele cargo precisa ser feito. Por isso que a gente faz um funcionograma, que é um organograma funcional, com a função correta, o comprometimento correto de cada área, de cada cargo, pautado na tríade principal para a gente, que é o DICA. A diretoria industrial, comercial e administrativa e financeira. O que é o industrial? Não tem indústria. Tá bom, operacional, né? O teu core. Né? Então você precisa ter esse olhar, essa tríade e começar a estruturar a tua empresa. Às vezes você não tem gente suficiente para aquilo fluir. Já virou uma consultoria aqui. Cara. Exato. É isso Deve que eu ia ter falar. gente ali com Você imagina administrar isso sem o Evoluto. Sem o Evoluto. Não, sensacional. E tem duas coisas que me vieram aqui que eu preciso perguntar. Primeiro, você falou há minutos atrás, né? Escolher o mercado de pequenas e médias. Eu acredito que alguém ouvindo fala assim, pô, eu sonho com esses softwares, RPs, processos, mas parece algo distante. Que eu acredito que é um paradigma, porque hoje essas soluções cabem no bolso de todas as empresas praticamente. É isso mesmo? É isso. Eu lá em 2015... 14, a gente só tinha os grandes fabricantes de ERPs. ERP era uma coisa que, para dar certo, ou era uma software house caseira, que eu tinha um problema muito grande, não tem capital social e compromisso. Então, parava a emissão de uma nota, meu cliente deixava de faturar, ele não tinha quem processar. O que esse cara tem? Tem uma estrada adventure, não tem nada na conta, não tem... Então, a falta de capital social, eu não posso pegar uma empresa grande e falar, coloca um software caseiro ali, feito sob medida para a tua empresa, porque eu não tinha lastro. Né? E os grandes fabricantes de softwares do mercado, Lynx, SAP, TOTOS, DataSul na época, eram caríssimas as implantações e morosas, porque envolviam times multidisciplinares para parametrizar todo o ERP. Em 2015, 2016 para frente, com a entrada forte do cloud, alguns softwares apareceram. E a gente se pautou nessas principais experiências. Hoje a gente é um parceiro principal da OMIE. Então, esse pequeno e médio cliente, ele cabe muito bem da OMIE. E ele tinha uma grande magia. Ele me abriu a API. Então, o que é a API? É o banco de dados que não está mais na SAP, na TOTOS, na Lynx. Ela está lá no cloud e eu consigo acessar a informação do banco e imputar a informação naquele banco. Então eu conseguia, desde um Power BI, ter um dashboard, até eu integrar um outro sistema mais importante para a logística, por exemplo. Porque é o grande problema do fabricante. Era o quê? O TOTOS faz uma função boa, o WMS é quem faz o outro fabricante. Eu tinha que integrar dois sistemas que era, custoso pra caramba e ficar dependendo de consultor. Agora não. Agora, através da API, eu consigo fazer toda a automação, tudo via API, cria uma programação. Também é um preço justo. E o preço extremamente justo. Da empresa. Então, você fala que parte de R$399, então um projeto que eu tinha que precisava de 100 mil de orçamento, hoje eu consigo fazer com 10 mil de orçamento, colocar o cara para ter tecnologia na empresa dele que uma grande do mercado tem. A leitura de dados, de informação. E aí a gente pautou isso. Cara. Isso hoje ele é algo tangível, é fácil de realizar. E rápido. Eu ganho tempo para o empresário. Eu acredito que o mesmo paradigma é sobre a consultoria. Porque a consultoria era coisa de grande, empresa. E agora não. A gente está vendo aí um processo de consultoria com a mesma qualidade, com mais intensidade, mais disponibilidade. É isso que eu queria explorar um pouquinho de vocês, porque a grande proposta do Evoluto é permitir que a Yukon tenha trilhas de transformação extremamente customizadas,
onde o cliente vai consumir o passo a passo do processo consultivo de transformação, tendo vocês a um clique de distância. Então isso não é exagero, ele clica, ele fala imediatamente, então isso é um grande benefício. Olha, antigamente, puxa, o Rafael vai vir aqui semana que vem, quarta-feira, anota aí tudo que precisa para falar com o Rafael. Alguns ouvindo falam assim, não, pô, hoje em dia tem o WhatsApp, tá, mas o WhatsApp do consultor que está fazendo trabalho presencial, ele nunca está disponível. Medir, exato, não consigo medir o tempo de fila. Então a disponibilidade é a presença. Então a gente vê uma realidade de plataforma no Evoluto, onde o seu cliente clica e fala com você imediatamente, e ele fala com você 24 horas por dia, 365 dias por ano. Aí, cara, que loucura é essa? Porque se você não está disponível no chat, você está sempre no chamado, então domingo de madrugada ele está consumindo o processo de transformação. Ele está no domingo à noite, teve o tempo dele ir lá para ver o projeto. Pô, vou acessar minha consultoria. Não, mas eu posso mandar um chamado aqui e já vai cair para o meu consultor. Ou seja, ele conta com um profissional altamente gabaritado o tempo inteiro na empresa dele, o que era caríssimo. Porque imagina quanto que custa um CFO, um diretor, um gerente financeiro pronto para fazer um turnaround. Uma fortuna. Não, aí eu falo, cara, não contrata agora. Cria um ambiente através da reestruturação e você vai saber qual o nível de profissional que você precisa contratar para aquele processo redondo acontecer. Ao invés de você ter um colaborador, um executivo que está preocupado em segurar a cadeira, fazer com que o cargo dele funcione, você vai ter uma consultoria que vai fazer com que o acionista seja valorizado. A gente está preocupado com o CNPJ. Perfeito. Eu não tenho uma preocupação com a entrega de cargo, promoção. Eu estou preocupado em começo, meio e fim. Eu preciso do track record. Eu vivo de sucesso. Quanto mais empresas de sucesso, mais clientes eu tenho. Eu tenho um compromisso direto. E aí eu precisava tirar essa loucura, que eu falei, uma brisa da minha cabeça, ou essa história, para o sistema. E foi aí que o Edgar chega. O Edgar, ele é um alto executivo que vem de um mercado... o Edgar é o cara mais nerd da gente aqui. Poliglota, é um lorde. E aí ele chega justamente com esse pragmatismo, né? Conta um pouquinho aí, Ed, como foi essa chegada. Eu sou um profissional de carreira em várias multinacionais, né? Então quando ele me convidou para vir para a consultoria, eu voltei para as minhas origens, que foi quando eu trabalhei na empresa da minha mãe, que era um escritório de comércio exterior pequenininho. Depois eu fui ser um funcionário de carreira em outras empresas. Quando eu cheguei para trabalhar com esse cara, ele me ligou, me apresentou aqui o Alcon, já tinha o Evoluto contratado e simplesmente eu fiquei em choque. Falei, cara, é exatamente o que o empresário passa. Falei, não dá para fazer isso daí, isso é loucura. Não acredito nisso, não faz sentido para mim. E o discurso que você usou aqui agora comigo está disponível 24 horas, tem que chamar. Falei, não acredito nisso, não faz sentido. Falei, não faz sentido. E durante esse último ano, eu fui pilotando o Evoluto, fui participando das lives, a gente foi construindo os produtos. E tudo passou a fazer sentido. Porque quando ele me chamou, eu comecei a acompanhar alguns clientes presenciais desse modelo antigo. E eu vivenciei isso. Falei, cara, não dá. Eu acompanhava, não escala, não escala. Eu acompanhava o Rafael de segunda, terça, quarta, quinta. Falei, cara, não dá. Que hora que eu vou parar para compilar os dados, jogar aqui para eu analisar a gestão? Eu não conseguia fazer a operação. E aí, com o Evoluto... É louco. Todo consultor tem um percentual de loucura acima da média. Exatamente. Exato. Agora, com a nossa produtização, com a trilha pronta, é uma segurança tão grande para a gente como empresário. Eu estou preparado para atender qualquer cliente que quiser entrar aqui na Ocon e quiser passar pelo seu processo de transformação de turnaround. Porque o nosso produto funciona, ele é tão bem organizado dentro do Evoluto, a trilha, porque você transmite o conhecimento para o empresário ali também, não está sozinho. Você vê a forma como é montada, você tem vídeos estruturados, texto curto, tarefas que você deixa organizada. O treinamento para consultor, se você quiser contratar, é muito rápido. Canal de atendimento, porque para não criar uma confusão, porque não é curso, consultoria, transformação. Então o consultor está ali, ele acompanha tudo, né, o que acontece, né, Ed? Exatamente. Ele paga um pacote de transformação, tá? O programa eu vou te transformar aqui, eu te entrego isso, senão eu te devolvo o dinheiro. Eu acho que ele tem a percepção da transformação, conforme ele vai avançando na trilha. Então, eu acho muito poderoso esse... E praticamente a construção de autoridade e confiança, tudo isso o Evoluto entrega. De maneira meio que automática quando você fecha a venda. O cara já no primeiro instante, quando fecha com a gente, fala, putz, essa consultoria realmente é um absurdo esse tipo de trabalho aqui. Eu vou conseguir me transformar.
Então, essa é a percepção do último sócio que chegou aqui há 1 ano e pauleira. Então, eu fiquei praticamente 5 meses no modelo antigo, testando tudo que o Rafa me falou, e com o Evoluto... E a gente consegue, nesse processo, limitar as intervenções presenciais àquelas que são essenciais. Exatamente. E o empresário que contrata o serviço deixa de colocar dinheiro em coisas que... Sim. Pô, onde está o dinheiro da consultoria? Tem que estar na transformação. Exatamente. Antes estava no hotel, na refeição, No avião. deslocamento, KM, pedágio, E num avião. país com dimensões continentais, poxa, sair de Florianópolis para atender, sair de São Paulo para atender uma empresa, sei lá, no interior da Bahia, cara, é inviável. Financeiramente começa a não valer a pena. E tem que ter muita loucura, porque eu já cheguei a sair de Santo André, de manhã ter projeto em Santo André, redes de hospitais, planos de saúde, para almoçar na rua, à tarde eu estar em Extrema, em Minas Gerais, de carro, que é perto de São Paulo. E no outro dia eu acordar cedo e eu ir para Londrina, pegar um avião em Congonhas, assim, tipo 6 da manhã, tá 7 horas da manhã, o motorista tá lá, me pega, vai para uma indústria, primeira reunião 8h30 da manhã, 6 da tarde eu tô no aeroporto de novo e da noite eu tô jantando com a família. Então, assim, essa era uma realidade que não permitia eu desenvolver até soluções melhores para o mercado. Sem dúvida. Você tá Que preso eu na con- operação. Exato, e hoje eu consigo, cara, eu pago inclusive o RP e o BI, que o BI eu não preciso mais ter planilha para linkar, para ter DRE, para ter budget. A gente modelou tudo isso dentro de um portfólio de tecnologia que em 90 dias, o que eu demorava 6, 8 meses para o meu cliente começar a ter uma gestão, em 90 dias já está rodando. Um novo fluxo de contas a pagar, um novo fluxo de contas a receber, ele tem um DRE, ele já começa a ter uma projeção de orçamento na empresa dele, ele já consegue ter uma visibilidade de funil, de oportunidade comercial. E aí, enquanto a gente está trabalhando as transformações mais profundas, é o que eu falo, a dor de dente já é sanada. Isso é dor de dente do empresário, aquela coisa que incomoda todo dia. Ele não tem um número, ele não sabe para onde ele vai, ele está num voo cego em região montanhosa. E só de você dar clareza para ele em 90 dias a operação já mudar, isso é muito poderoso, cara, para o cliente e para a gente, porque me dá mais segurança, mais pique de fazer a transformação acontecer. Hoje isso é possível, hoje eu consigo entregar isso, tanto que eu pago o RP 1 ano, pago o RP, o BI em 1 ano para o nosso cliente. Cara, você quer esse desafio? Eu pago, não tem problema. Eu pago aqui do bolso, tá aqui, tá pago. Eu pago, vou lá na software house, eu pago a licença para você 12 meses, eu pago o BI 12 meses, porque eu sei que isso vai funcionar e é mais rápido. Ah, mas eu queria tanto, eu gosto tanto da minha produção, tá bom. Paga ali para integrar, chama um desenvolvedor, ele integra o RP com a tua parte de produção, com a tua parte de logística, não tem problema, porque o API é aberto. Então eu faço isso muito rápido hoje. Eu acho que essa é a grande vantagem, né, da nossa consultoria hoje no mercado. Essa é a grande abordagem. Não é uma metodologia, não é uma mentoria, não é um masterclass, ele é um serviço real, consultivo, de começo, de meio e fim, com um cronograma claro, específico. O portal gerencia todas essas atividades, não tem desculpa do consultor, não tem desculpa da equipe, do cliente, e principal, todos os encontros digitais, pela webcam, pelas pautas, pelo acompanhamento do processo, o redesenho, eles ficam registrados. E no final de cada encontro fica um link no portal para o cara revisitar o vídeo com a tarefa de cada um. Olha, o consultor ficou de entregar isso, equipe A, B, C ficou de entregar isso, está lá registrada, não tem como... O chamado tem que ser encerrado para a tarefa poder andar. Então, se não acontecer, tem um indicador que mostra... Sem eu ter que estar em cima, fazendo a ponta de mesa, que eu pegava uma planilha, imprimia, ficava na mão. Tudo bem, Ronaldo? Hoje a gente tinha que mudar aqui, cara, a questão do mix de produto, tinha que tirar da linha o produto A, B, C, você fez isso. Ah, eu não fiz, não deu tempo, sim, não, e por quê? E voltar a falar com o top client, com o cara que contratou a gente. Olha, o Ronaldo não está implantando, a gente precisa entender uma forma, porque o cronograma está chegando no fim e você não tem implantação, acabou. Não tenho que ficar fazendo essa interlocução do processo, que é a microatividade, que tomava 80% do meu tempo. Isso é transformação rápida e atendimento maior de clientes, né? Então, esse é o grande tesão. E esses caras, eles vieram junto comigo justamente para materializar isso. Tá? Então, o que já existe ficar no digital. Eu acho que essa é a grande pauta aqui, né? E eu quis trazer um pouco para o público, você a primeira vez. Primeiro, por a gente ter te adotado, né? Como a gente teve uma adoção muito forte com as tuas empresas, com o teu modelo de negócio. E principalmente para eles entenderem o que está por trás de tudo isso. Não faz sentido eu falar de
gestão empresarial, outros assuntos, sem ter tudo isso por trás, né? Eu uso uma frase de Newton desde o começo da minha carreira, que ele fala, se eu enxerguei mais longe é porque eu estava sentado em ombros de gigantes. Então, eu não sou... O Com não é uma empresa científica que desenvolve métodos. Ela replica o que já funciona no mercado. É que a gente recombinou isso, fez uma leitura para um mercado que a gente quer atuar, mas eu aplico um PDCA, que para a gente é um Pera, eu aplico um fluxo, eu aplico um ERP, não inventei nada disso. Então, o Com é pautado em ombros de gigante. E você é o grande gigante, você é o gigante que a gente olhou mais longe através de todo o caminho que você já galgou. Então não é reinventar a roda, é somar a força, né? Criar esse ecossistema, essa simbiose. Tem muita coisa, muito produto saindo aí no próximo ano, mas você é o grande gigante, você é o cara que se a gente olhou mais longe e está aqui, é por causa a gente tá sentado no ombro da Evoluto aí, lastreando tudo isso, entendeu? Fico muito feliz e para todo mundo ficar muito seguro, nada disso aqui é uma startup, né, com uma ideia que nasceu ontem. Hoje a Ucom é parte do maior ecossistema de profissionais especializados em transformação, em serviços consultivos do planeta. São milhares de projetos simultaneamente nesse exato momento, enquanto a gente fala, com centenas de grandes empresas conduzindo cada uma na sua área de atuação. E é um grande prazer ter vocês nesse ecossistema. Legal, cara. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Acho que a gente está chegando no fim. Algumas considerações aí, Ed. Eu queria só colocar uma curiosidade. Só conta para o Igor. Você tem uma palavra-chave e o Edgar tem uma palavra-chave. Como que foi o convite para vocês serem meus sócios na Ucom? Né? O Ronaldão tava lá no jeito de trabalho, falei, meu amigão, chicote, aqui é chicote, eu tenho essa característica de não ter muito rodeio. Conta aí, Rony. Teve um momento também daquela episódio da pandemia, né? Eu acabei tendo também uma reviravolta na questão da minha profissão, do meu modo de trabalhar, estava fazendo as coisas dentro de casa também e tudo mais. E aí o convite do Rafa, ele usava o termo assim, sai da caverna, parceiro. Sai da caverna, vem pra cá. Eu não quero que você trabalhe comigo. Não sei se você vai gostar ou não. Só vem aqui, sai dessa caverna, senta aqui e vê o que eu faço. Foi literalmente isso. E foi importante. Naquele momento foi muito importante muito isso. Bom. Resgate. E a do Edgar também foi bem engraçado. O meu, eu trabalhava no multinacional com FP&A, né? Eu era executivo de FP&A. Aí o Rafa me ligou, olha, tá fazendo o quê? Tô em casa. Ele falou, quanto você quer ganhar aí pra vir trabalhar comigo? Não, vem no churrasco em casa. Ah, foi no churrasco? Foi no churrasco na minha casa. Teve um churrasco, você entrou, falei assim, e aí, Eu véio? lembro da ligação que você fez, quanto você quer? Quanto você quer pra vir trabalhar comigo? Assim, chegou no churrasco, pegou uma lata de cerveja, todo mundo da faculdade, falei, e aí, cara, quanto você quer pra vir trabalhar comigo? Eu falei, não, isso aí eu não posso. Falei, não, tudo bem, me apresenta o projeto. E como eu comentei antes, ele me apresentou o projeto, a Evoluto, eu fiquei, assim, em estado de choque. Falei, cara, não dá pra fazer isso com esses doidos aí, cara. Mas aí conversei com a minha esposa, falei, olha, eu acho que eu vou montar empresa com os caras lá. E aí eu fui me desligando da minha carreira, né, tal, e entrei aqui pra empresa, lanchando agora. Mas... Tem uma frase incrível do Albert Einstein que ele diz o seguinte, se uma ideia à primeira vista não lhe parecer absurdo, não gaste muito tempo com ela. Exato. Boa. E eu falo, tá com medo? Quanto mais medo você tiver, mais perto do resultado você tá. E a gente traz, né? Eu trago muito pro dia a dia. E pro projeto, até o cronograma, tá, Igor? Ele teve uma questão, o Evoluto permitiu eu humanizar a dinâmica. Então a dinâmica ela é mais humanizada, ela tem muita tecnologia sem ser robotizada. E aí eu consigo trazer essa minha vivência, né, do esporte, do triatlon, da corrida, do desafio, da solidão do empresário, do dia a dia. O Ronaldo acompanha muitos clientes. O Edgar, cara, às vezes o Edgar chegou, no começo ele era psicólogo, ele não era consultor. Porque o cliente chegava e o cara tinha que ir lá, porque o cliente não tem com quem falar, cara. Ele tinha que falar a dor dele. Então, a gente conseguiu ter um portal humanizado que, para mim, é sensacional. Eu não queria perder esse brilho da consultoria da Ucom, né? Acho que isso daí foi bem legal. Mas é isso aí, Igão. Sucesso. Parceiro, tamo junto. Agora casados aí, né? Sucesso. Rony, sucesso pra gente. Obrigado por toda a paciência. Valeu, pra frente. Obrigado, Igão. Tamo junto. Mais uma vez. Igão.
Mais uma vez, chegamos. obrigado aí para vocês. Nosso primeiro UConCast no ar. Eu acho que a gente vem com novos assuntos para vocês em breve. Diretamente de Florianópolis, inaugurando isso daqui para o mundo. E vamos que vamos. Valeu, até a próxima. Até, falou. Valeu. Galera. Ô, Fê, eu vou fazer